Vamos abrir a escritura em Mateus capítulo 5. Eu quero ler com os irmãos então do versículo 1 ao versículo 12. A leitura aqui do início de um dos grandes sermões de Jesus Cristo, da alma do Evangelho. O sermão chamado e conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, começa aqui falando acerca dos bem-aventurados. Então leia comigo em nome de Jesus, acompanhe com seus olhos, acompanhe com seu pensamento, acompanhe com seu coração. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Queridos, a ministração dessa manhã, ela se deterá em 3 momentos. Primeiro, farei aqui uma exposição rápida, em tom argumentativo, para que nós possamos contemplar a essência do Evangelho de Jesus Cristo, contrapondo-o ao falso evangelho espúrio da cristandade. É preciso que nós sempre façamos esta relação antagônica, o que é o evangelho caído, espúrio da cristandade, e você então contemple o evangelho de Jesus Cristo na sua pureza, na sua essência, para que você veja como que são coisas muito distantes, são coisas muito diferentes. E somente quando você contemplar então um e outro, você estará qualificado a ser liberto de toda e qualquer escravidão que porventura nos oprime. Em segundo lugar, então, nós vamos entrar efetivamente no ponto da mensagem, que é a segunda bem-aventurança, ou o segundo grupo de pessoas chamados bem-aventurados. Falaremos hoje sobre bem-aventurados, os que choram, porque serão consolados. É isso que queremos falar esta manhã. Esse ponto. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Semana passada falamos, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje vamos continuar falando sobre os que choram, porque serão consolados. Então, nesse segundo momento, direi primeiramente o que significa, ou o que não significa bem-aventurados os que choram. Vamos fazer uma desconstrução do falso entendimento, porque talvez então eu não sou bem-aventurado, porque eu tenho uma dificuldade grande de chorar, né? Já tem outros que passam o dia todinho chorando, chora, chora de tanto problema, chora por isso, por aquilo, depressão, medo, angústia, falta de dinheiro, qualquer coisa, vive chorando pelos cantos. Então temos que entender o que isso não significa, para então, o terceiro momento, é entender o que significa bem-aventurados são aqueles que choram. Ok, pessoal? Primeiro, a desconstrução. Segundo, o que não é. Terceiro, o que é. Tá bom? Queridos, essa semana eu estava pensando em casa. Eu sou um homem de crises. Para quem não sabe, eu sou um homem de crises. Já tive muitas crises na minha vida. Mas todas as crises que eu tive, não é aquela crise que te abate. É aquela crise que te projeta. E se você não tem crise, você é estático. Você está morto e não está sabendo. A crise é quando você de repente se depara com coisas novas, não para Deus, mas para você na sua experiência, se depara com coisas essenciais, e aí você se vê ali naquele, se sente no momento que você tem que tomar decisões, você tem que, ou você avança ou você recua, ou você abandona.
Tem pessoas que não têm crise alguma, são pessoas apáticas, são pessoas superficiais, são pessoas vazias. Elas estão, na verdade, estão ali vegetando, comendo pão de manhã e o pão à tarde, está tudo bem, não está preocupado com nada, não se preocupa com nada. Eu não sou assim, eu sou bastante visceral, eu sou muito vivo, eu sou muito orgânico. Qualquer coisa me leva a pensar, a refletir. Estou sempre pensando e refletindo tudo o que acontece. Eu ouço uma reportagem, eu passo o dia refletindo. Eu leio um texto da Bíblia, passo o dia meditando. Um irmão falou uma palavra para mim, eu passo a semana todinha tentando extrair o máximo daquilo que eu ouvir. Então, não somente eu, mas também o ministério de Outra Palavra é um ministério de crises. Afinal, está sob a minha liderança. Então, quando eu entro em crise, o ministério todo entra em crise. E nós estamos num desses momentos de crise. Que maravilha. Isso prova que nós estamos vivos. Diga amém. Você está vivo? Então, eu pensando sobre isso, e aí eu pensei assim, engraçado, qual que é a idade mais difícil da vida de um ser humano? De maior crise existencial? Qual é a idade mais dramática? O que os irmãos acham? Adolescência. Entre 15 e 16 anos, exatamente a idade do nosso ministério. Nós estamos na nossa adolescência, ministerialmente falando. Estamos na adolescência, estamos cheios de espinha, os hormônios estão ali a 1000, e estamos preocupados com muitas coisas, mas é um momento de decisões, e é um momento decisivo para todos nós. Então nós estamos vivendo um momento de profundas transformações. E olha que a transformação, muito se fala sobre transformação, sobre santificação, né? Sobre conformação. Irmãos, temos que ser transformados. Quem aqui quer ser transformado? Amém, aleluia. Temos que ser santificados. Quem quer ser santificado? Amém, aleluia. Todo mundo quer ser santificado. Sabemos que precisamos disso. Agora, o problema é a visão equivocada de como isso acontece. Porque estamos muitas vezes ali, vamos ser transformados, e os anos vão passando e parece que esse Espírito não aparece, ele não santifica, não resolve nada, porque o tempo passa, dá 50 anos, e nós não vemos uma mudança substancial. Eu falava semana passada, temos que tomar cuidado com os extremos do erro. O extremo do ativismo religioso, que promove mudanças meramente exteriores, meramente, não muda a alma, não muda o coração, não muda a mente, não muda o indivíduo. É uma pessoa que apenas assumiu um novo comportamento exterior, uma mera moral exterior, e a sua alma continua mesquinha como sempre, continua com os problemas de maldade como sempre. Isso é um grande erro que nos foi legado pelo cristianismo. O outro é de uma passividade, uma vacuidade, um vazio, uma inoperância terrível, porque achamos, não, o Senhor vai completar a obra que um dia Ele começou. Ficamos aguardando sempre por uma salvação escatológica, esperando que um dia aconteça alguma coisa que nos mude, e isso não muda nunca. Então nós temos que entender que são dois extremos do erro. O poder dinâmico do Evangelho é um poder transformador. Agora a pergunta, como essa transformação acontece? Esse é o grande problema. Não fica esperando sentir um arrepio na coluna. Não fica esperando falar em línguas, cair no chão, ficar caído pelo poder do paletó na sua cara. Não fica esperando essas manifestações sensoriais. Afinal, Deus é espírito. Deus não é sentidos, nada tem a ver com a visão, com o olfato, com o paladar, com o tato. Deus é espírito. Como se dá essa mudança? E aí Jesus Cristo fala aquelas célebres palavras maravilhosas, ele diz, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está dizendo, na medida em que você concebe a verdade, você será liberto. Isso implica que o que mantém as pessoas sob o jugo da escravidão, do pecado, são as trevas e a ignorância.
Então pensem comigo, quanto mais você entende a verdade na sua mente, quanto mais você vai ganhando a compreensão dos fatos espirituais, você vai se libertando dos medos, vai se libertando das angústias, você vai se libertando, de acusações, você vai se libertando de tantas coisas que outrora oprimia. Eu falava ontem no estudo, na casa do irmão Rafael, ontem à noite, dando um exemplo, eu falei assim, quantos de nós aqui no passado, nós não tínhamos medo, por exemplo, de lobisomem? Tem alguém aqui que teve, no passado, na sua infância, medo de lobisomem? Deixa eu ver a mão. Está ali, muito bem. Aí, alguém fica rindo. Não, é porque é normal. Olha, por que essas pessoas tinham medo de lobisomem? Simples, porque na sua ignorância, e nas fantasias, e nas fábulas que contavam essas pessoas, eles conceberam a imagem do lobisomem como se fosse real, como se houvesse lobisomem. Então, mas existia isso? Era uma mentira. Então, essa mentira trouxe um medo. Não trouxe um medo? Esse medo agora é uma escravidão. Estou dando um exemplo simplório, para os irmãos terem uma noção de algo maior. Com o tempo eles foram crescendo, foram estudando, foram conhecendo a vida, e aí um dia eles conceberam claramente no coração de que lobisomem não existe, lobisomem é apenas uma questão folclórica. Quando então a verdade acerca disso é concebida no coração, a pessoa é liberta daquele medo. Entenderam bem? Então é assim que Deus opera em nossas vidas. O apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, não vos conformeis a este século. Ou seja, o grande problema nosso, o nosso grande inimigo é o século. É este mundo, é o cosmo. Então não vos conformeis, não vos moldeis a este século, mas transformai-vos. Então a ordem qual que é? Transformai-vos. E aí ele coloca, não somente no imperativo, mas ele te dá a ordem de que você deve se transformar a você mesmo. Transformai-vos. Transforme-se, pastor Josué. Transforme-se, pastor Renato. João Batista, transforme-se. Você tem que efetuar mudanças na sua vida. Eu estava pensando que o Espírito ia vir lá de cima numa carruagem de fogo, e eu ia ter totalmente uma experiência transcendental. Eu seria abduzido, e quando eu voltasse, estaria mudado. E aí o apóstolo Paulo nos ensina como isso acontece. Ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É pela renovação do vosso entendimento. Na medida que você é exposto à verdade, a verdade vai te libertando dos medos, das angústias, das mentiras, dos engodos, dos sofismas. Você vai compreendendo então que a salvação de Deus, ela é segura, e não somente segura, mas é uma salvação absoluta. Não se pode perder tal salvação, porque a minha segurança não são as minhas obras, mas é a obra redentora de Cristo Jesus, e isto me liberta. Isso me liberta. E na medida então que essa verdade vai sendo concebida, o Espírito Santo vai sedimentando a verdade no seu coração, no seu entendimento, e aí muda-se a maneira de pensar e de entender, a sua mente vai sendo renovada, e ao ser renovada você vai sendo transformado, porque muda a mente, muda a pessoa. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho que muda a vida das pessoas. Mas cuidado, não é mudar a vida financeira. Porque o falso evangelho diz o seguinte, você vai ter sua vida mudada, Deus vai pagar suas dívidas todas. Seu cartão de crédito que você não paga, seu cheque que está sem fundo na praça, seus empréstimos, seus tudo. Aí as pessoas querem uma mudança de vida, mas que tipo de mudança elas querem? Das coisas, do ter, do possuir. É uma mudança meramente quantitativa. E isso não passa de uma expressão de um espírito carnal, de um espírito decaído, de um espírito capitalista, de um espírito que confia nas riquezas para poder ter algum tipo de alegria, algum tipo de paz, algum tipo de satisfação, algum tipo de plenitude. Isso é um falso evangelho. Quando Cristo veio, Ele veio para curar as pessoas. Ele próprio disse, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para. Aí ele começa a citar o que ele veio fazer. Ele foi ungido para quê?
para trazer libertação aos cativos, aos corações quebrantados, aqueles que estão sob o jugo do inimigo. Ele veio te trazer não uma mudança quantitativa, mas uma mudança qualitativa, é de qualidade. Não é para que você seja o melhor homem no sentido da posição, no sentido do status, no sentido do dinheiro. Não! Ele veio te tornar uma nova criatura. Porque a velha criatura, ela é velha, ela é caída, ela é perversa, ela é má, ela é egoísta. O velho homem, o velho Adão. Olhe, queridos, para a sociedade, olhe para a sua vida, para a sua experiência, assista aos jornais, vai observando como que o mundo está caminhando para um apodrecimento total. Eu indo para o estudo ontem, e eu ia ouvindo uma reportagem na CBN de uma empresa americana que estava oferecendo aos seus funcionários, que eram fumantes, oferecendo um dinheiro, um valor de $800 para que eles parassem de fumar. Aí quando foi isso, eu falei assim, engraçado, R$800 para parar de fumar? Aí muitos estavam aceitando, é um incentivo, né? Eu estava querendo parar mesmo, agora com $800 eu fico um pouco mais animado a parar de fumar. E aí veio um especialista explicar o fenômeno, dizendo, não, mas o que está acontecendo aqui? É porque essa empresa, quando ela fez lá os cálculos, para saber quanto é que ela gasta com plano de saúde, digamos, quando ela vai gastar, quando a pessoa ela sai de licença, ou ela tem que sair de atestado médico, ou seja, ela pesando o que ela pode ofertar para o indivíduo parar de fumar. E o que ela teoricamente gastaria com aquela pessoa doente, ela percebeu que é mais vantajoso dar dinheiro para o povo parar de fumar do que bancar um tratamento de saúde. Aí disse, isso acontece em todos os lugares. O governo gasta milhões com saúde pública por causa disso. E aí vem, as seguradoras também gastam seus milhões. No final, o que eles estavam dizendo? Que não tinha ninguém preocupado com o pulmão do outro. Ninguém preocupado. Se você vai morrer com seu pulmão estragado, é problema seu. Eu quero saber que eu não vou gastar o meu dinheiro para tratar de você. Não percebe que hipocrisia é essa? Isso é o ser humano, que não olha o outro como ser humano. O outro, enquanto ele produzir algo, ele vale. Se ele parar de produzir, ele não vale mais nada. Não é assim? Por isso que quando o pai é muito importante, o pai trabalha a vida toda lutando para que o filho se vista bem, para que o filho coma bem, para que o filho estude bem. Depois o pai fica velhinho, aí não produz mais nada, não tem mais nada para fazer. Aí o filho quer saber lá do pai, rapaz, o pai agora que se vire, o pai vai ficar agora abandonado, porque isso é uma questão, é uma visão de valores, de quantidade. Agora, quando Cristo veio, o que ele fez? Lê o Evangelho de João. Capítulo 1 apresenta, atenção, apresenta a vinda, a encarnação do Verbo, e o apresenta como o Deus encarnado. O capítulo 2, lá em Caná da Galileia, naquele milagre, mostra o que de fato ele veio fazer. Ele veio transformar. Ele transforma a água em vinho, a tristeza em alegria, a guerra em paz. Ele transforma o fim num começo. Aquele milagre diz que Cristo vem para trazer a solução para o problema da humanidade. A partir daí, você vai encontrar Jesus conversando com Nicodemos, Jesus conversando com a mulher pecadora, Jesus curando aquele homem naquele poço, Jesus curando a filha de Jairo, Jesus alimentando uma multidão faminta, Jesus dando de beber a uma multidão sedenta, Jesus se relacionando e perdoando a mulher pecadora, Jesus curando o cego de nascença, Jesus ressuscitando a Lázaro. Observa como que João coloca esses eventos todos, como que Cristo vai às pessoas para curar a sua dor, para mudar o seu coração, para lhe dar uma qualidade de vida espiritual. E isso ele faz por meio do novo nascimento, te trazendo uma nova vida, um novo espírito, um novo coração. De que nós precisamos? De um novo coração.
é de uma nova alma. Porque nós estamos nos desgastando muito. E nós estamos morrendo. Nossas famílias estão se dilacerando. Nossos filhos estão se perdendo. Nós estamos sendo consumidos pelo egoísmo, pela avareza, pelo orgulho, pela presunção, pela impureza. Estamos sendo totalmente tomados por isso. Deus não vendo nenhum sentido. Deus não propôs nenhuma solução para o velho homem. Deus não tem como fazer um arranjo para o velho homem. No seu plano ele disse, olha, vamos destruir o velho homem, vamos matá-lo e sepultá-lo. E aí vamos gerar uma nova criatura. Então o evangelho de Cristo, ele não tem compromisso com qualquer coisa que não seja uma nova vida. Lógico que os homens religiosos, eles vão inventar as suas religiões. Eles vão criar as suas formas de adoração, as suas formas de serviço, a sua forma de obediência. Vai criar os seus pecados. Irmãos, eu ando muito angustiado, porque imagine que eu tenho 20 anos de ministério. 20 anos. Aqui eu tenho quase 16, aqui. E aí eu acompanho a todos vocês na medida do possível. E o que eu vejo? Eu vejo um labor muito grande, uma luta. E nós vemos pouca mudança substancial. E aí eu penso, ora, por que isso? E quando você olha para a cristandade de um modo geral, eu pergunto, o que prevalece na cristandade? Prevalece o amor de Deus? Responda para mim você. O amor, aquele amor de 1 Coríntios capítulo 13, ele não se ufana, não se ensoberbece, ele não se ressente do mal, ele não busca os seus próprios interesses, antes é altruísta, ele se dá, ele se entrega, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Nós temos visto isso na experiência histórica do cristianismo. Porventura nós temos vivido aquilo que está escrito, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não apegou-se ao fato de ser, antes esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, fez-se homem de dores, e estando ele entre os homens, não ficou apenas no ponto de ser homem, mas tornou-se servo dos homens. E num certo momento ele sabia que Judas roubava o dinheiro que entrava no serviço apostólico, ele sabia disso, mas ele é capaz de se inclinar, de desatar as correias da sandália de Judas. Ele é capaz de lavar os pés, não somente de um ladrão, mas de um traidor. Estamos vendo isso, tende em vós o mesmo sentimento. No cristianismo, pessoal, me ajuda. Isso não é acusação, isso é reflexão. Se você não parar para pensar que tem uma coisa errada, como é que você pode tomar o caminho certo? Irmãos, tem uma coisa errada aí. Não é que eu, Alexandre, agora sou tal. Não, nós estamos todos no mesmo barco. Agora, nós temos que considerar que existe um grande problema. Essa falta de identificação com o nosso Senhor é porque o evangelho que temos acreditado ou pregado, de alguma maneira, ele está equivocado, ele está misturado. Porque por muito tempo nós nos preocupamos com qualquer coisa, menos com o ser. Nós nos preocupamos com o tamanho do cabelo, com o tamanho da roupa. Nos preocupamos com a comida, com a bebida. Nos preocupamos com a música, com o ritmo. Eu falo isso porque eu já tive todas essas preocupações. Não é você, não. Eu já tive todas essas preocupações. Se porventura o casal vai se casar, e aí lá eu estou na festa de casamento, e eu estou aqui de olho para saber como é que vai ser essa festa. Como é que vai ser essa sua alegria? Daqui a pouquinho eu vi os jovens tudo fazendo trenzinho, correndo,
e cantando e dançando, e aquilo ofendeu meu coração, por achar que aquilo é impróprio. Mas o que há de impróprio em quê? É porque nós criamos um tanto de valores falsos e deixamos de lado os verdadeiros valores. Aí basta que você leia, e você precisa ler os evangelhos, para saber com que Jesus se preocupava. Qual era a real intenção de Jesus Cristo? O que ele veio tratar, o que ele veio fazer. Aí de repente, nós temos aqui o verbo. No princípio era o verbo. Olhem comigo para o princípio. No princípio era o verbo. Era o Logos, que maravilha. E o Logos era Deus. Então nós temos nosso ponto de partida, o Logos. Não olhem para o ministério apostólico, de volta à palavra, não olhe. Não olhe para a Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, IURD, DEVAP, não olhem. Olhem para o Logos. Busque a origem. E o verbo que é Deus se fez carne. Então Deus veio ao mundo. Deus encarnou-se. Olhe para ele. E agora ele, aos 30 anos, ele vai ao Jordão e ele falou assim: olha, tem que cumprir toda a justiça, vamos, me batize. Ele entra nas águas e sai. Então logo ele sai, o Espírito desce sobre ele. Quem é este? Quem é este? O Logos encarnado. Olhe para ele, somente para ele. Você não vai se perder se você olhar para ele. Agora, este Logos encarnado, ele agora vai contatar os homens. Ele vai pregar aos homens. Ele vai falar aos homens. E aí a primeira palavra que ele diz aos homens é a seguinte: olhem para mim, homens. E é o Logos, é o verbo, é Deus que veio aqui dizer-nos algo. O que Deus tem a dizer à humanidade? E ele então começa dizendo assim: bem-aventurados aqueles que não dançam, e bem-aventurados aqueles que não bebem vinho, e bem-aventurados aqueles que não comem churrasco, que não faz festas, aqueles cujos cabelos não são cortados. No caso dos homens, bem-aventurados os que cortam os cabelos naquele padrão, né? Aquele corte padrão, aquele corte social, convencional, né? Bem-aventurados aqueles que se reúnem aos domingos e levam um dinheirinho, coitado do pastor, ajuda o pastor. Bem-aventurados sois vocês que... Foi assim que ele disse? Poxa vida, se não foi, quem disse isso? Quem disse isso? Em nome dele. E aí se perde o evangelho, porque Jesus falou assim: olha pessoal, olhem para mim, sou Deus, Deus encarnado, dizendo a primeira palavra: são felizes aqueles, são felizes aqueles cujos corações não são escravos dos bens materiais, são os pobres pelo Espírito. São aqueles que, não tendo, não almejam ter a custo do sofrimento de outro. Ou aqueles que, tendo, não se escravizam, mas têm a consciência de repartir, de dar, porque se entende como um administrador das riquezas divinas, porque se entende como um mordomo. Ele não está aqui para acumular riqueza sobre a terra. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, porque aqui na terra você até que ajunta, mas a traça consome, o ferrugem corrói. Essas pessoas, elas entendem que muito maior do que qualquer coisa aqui da terra é o reino de Deus, e por isso essas pessoas acumulam sim tesouros nos céus. Pastor, mas eu tenho aqui um tesouro, eu tenho esse tesouro aqui. Me dá o endereço do céu, que eu vou lá fazer o depósito lá. Eu quero ir lá acumular tesouro no céu, né? Como é que eu faço para colocar esse tesouro lá no céu? Simples. Procure um pobre. Procure um necessitado.
Procure alguém que está sofrendo, que está com frio, que está com fome. E quando você der a essa pessoa, você estará dando ao próprio Deus. Estará dando a Jesus Cristo. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele diz, mas bem-aventurados os que choram. Quem já viu uma pregação dessa? Numa boa. Quem já viu uma pregação desta? Irmãos, o Evangelho declara que aqueles que choram são bem-aventurados. Não existe nenhum incentivo para que você deixe de sofrer, que você deixe de chorar. Mas diz, os que choram são bem-aventurados, porque eles serão consolados. Ou seja, Jesus, ele vê a lágrima. Ele vê a lágrima. Ele vê a lágrima. Só que nós não vemos lágrimas, nós estamos fugindo dos que choram, né? Sai daqui, seu chorão. Um chorão. Mas é lógico, calma. E há um ponto aqui, nós temos que entender primeiramente do que não se trata esse choro. Essa tristeza. Bem-aventurados que choram. E há 2 textos que eu queria ler com os irmãos aqui, em João capítulo 14, versículo 27. E também quero ler João capítulo 15, versículo 11. A somatória desses 2 versículos nos traz uma ideia acerca daquilo que Cristo veio nos trazer. Aí nós vamos entender exatamente que esse choro desses tristes, bem-aventurados que choram, e a versão, ou as versões da Escritura que diz, bem-aventurados tristes, porque serão consolados. Aí você encontra aqui assim, Jesus dizendo, olha, deixo-vos a paz. Então, quando Cristo vem ao homem, o que ele traz? A paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, 2 coisas precisamos atentar aqui nesse texto. Primeiro, quando Cristo vem ao homem, ele traz a paz. E ele concede a paz ao homem. Segundo ponto, é que ele diz que o mundo também dá paz. Jesus dá paz. O mundo também dá paz. Só que Jesus fala, não dou a paz a vocês conforme o mundo a dá. Ou seja, a paz que o mundo dá é uma paz exterior. É uma paz que depende de um tanto de circunstâncias positivas para que você se sinta temporariamente bem. É aquela pessoa que ela tem aquele sossego, aquela tranquilidade, desde que a sua conta bancária esteja razoavelmente equilibrada, desde que ele esteja empregado, desde que tenha dinheiro no bolso, desde que tenha fartura, desde que tenha saúde, desde que não doa nada no seu corpo. Aquela pessoa tem uma certa paz, né? Um certo sossego. Entretanto, Jesus falou assim, olha, no mundo tereis aflições. E eu dou a vocês a minha paz. Mas como é possível você conciliar paz com aflições? É porque a paz que Cristo dá é uma paz interior, é uma paz no seu espírito, é uma paz na sua alma, como quando você olha, por exemplo, para um furacão, não é? Lá no olho do furacão tem um silêncio, tem uma tranquilidade. Em volta está tudo, mas no meio tem lá uma coisa tranquila. O mar, às vezes, pode estar revolto, mas no profundo está tranquilo. Vocês imaginem só, quando um cristão, na Idade Média, ou vamos tomar um exemplo mais prático, mais próximo, quando Estevão entrou ali no Sinédrio, e então ele começou a fazer aquele discurso dele, começando lá em Abraão, como que Deus chamou Abraão, contando a história do povo de Israel, até chegar em Salomão. Por que Salomão? Porque em Salomão se constrói o templo de Salomão. E aí então quando chega ali em Salomão, aí ele traz a verdade, dizendo, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Naquele momento diz a Escritura que os membros do Sinédrio começaram a ranger os dentes de ódio, de raiva dele.
De modo que agora eles se revoltam contra Estevão, expulsam-no do sinédrio, apanham pedras para lhe atirar. E quando então Estevão está naquela situação, eu pergunto aos irmãos, a situação dele é confortável ou não? Ele será apedrejado, ele sabe disso. O sinédrio não tinha autoridade para isso. Eles pegaram pedras para lhe atirar. Ele iria morrer ali agora. Ele não voltaria à sua casa, não veria a sua esposa, não veria seus filhos. Ali seria o fim da sua vida terrena. Ele está numa situação humanamente confortável, mas o que diz a Escritura? O seu rosto resplandecia como se fosse o rosto de um anjo. Ele tinha paz. Ele tinha paz. Em que consistia a sua paz? Na verdade, no coração, na certeza. Ele sabe que tudo isso aqui, inclusive a própria vida física, ela não pode ser comparada à vida eterna. Todo conflito interior, ele existe por falta de uma compreensão da verdade divina. Quanto mais você conhece a Deus, mais você tem uma segurança no seu coração. Ele diz, portanto, eu dou a vocês a minha paz, e eu não a dou como a dá o mundo. Vira a página da sua Bíblia, capítulo 15 de João, versículo 11. Ele diz, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, ou que seja a minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Agora ele diz, eu falo essas coisas para vocês, eu dou a minha paz a vocês, para que a vossa alegria, ou para que a minha alegria esteja em vós, e para que a vossa alegria seja completa. Eu pergunto, os discípulos de Cristo têm paz interiormente? Tem ou não tem? E essa paz, essa verdade, traz ao discípulo alegria? A alegria de Cristo ou a alegria do mundo? A alegria do mundo é temporal. Tem pessoas que, para se virem alegres, elas precisam estar sempre num movimento de pessoas, de coisas, sendo paparicadas, sendo vista. Não conseguem ficar a sós consigo mesma. Não consegue meditar. Ah, pastor, eu estou com depressão. Não tenho vontade de sair de casa. Pastor, eu estou morrendo, pastor. Pastor não me visita, os irmãos não ligam para mim, ninguém faz nada por mim. É uma tristeza. E às vezes não tem razão nenhuma daquela tristeza. Às vezes não tem motivo, a pessoa tem dinheiro, tem isso, tem aquilo outro, só que ela é vazia interiormente, porque lhe falta a verdadeira paz e a verdadeira alegria que não depende de circunstâncias exteriores. Deus fala assim que para que eu vos dou a minha alegria, ele diz, para que a vossa alegria seja completa. Então a nossa alegria é o quê? Completa, uma alegria plena. Mas de repente vem o paradoxo, bem-aventurados os que choram. Olha, pastor, se nós temos que ter alegria completa, como é que eu posso ser bem-aventurado? Eu quero me enquadrar aqui nas bem-aventuranças, que é a natureza do povo do reino. O que são as bem-aventuranças? Ora, fala da natureza do povo do reino. As pessoas do reino de Deus são pobres pelo Espírito. As pessoas do reino de Deus, os cidadãos do reino de Deus, eles choram. Mas como podem chorar aqueles que são completamente felizes? Nós vamos encontrar, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16 em diante, ou melhor, a partir do versículo 13 em diante. O apóstolo Paulo diz, olha, eu não quero que vocês se entristeçam, como acontecem com os gentios, como acontece com aqueles que não têm esperança. Ele diz, eu me refiro àquele desespero na hora da morte de alguém. Diante da morte, muitos falam, eu vou me jogar também. Eu também vou. Vai nada.
Vai dar vontade de dar um empurrãozinho nele para ele cair lá da cova, para ver com que velocidade ele não sai correndo de lá. Fica não. Aquilo é teatro puro, de coração vazio, de mente vazia. Pastor, respeita, pastor. As pessoas que estão sofrendo. É porque é um sofrimento muito superficial. A Escritura diz, olha, não vos desespereis, não vos entristeçais, como aqueles que não têm esperança. Ou seja, aqueles que choram aqui nas bem-aventuranças, não é quando chora pelo ente querido, não está falando desse chorar, desse pranto. Porque aqui diante da morte, aqueles que conhecem a verdade, eles têm esperança. Você pode falar assim, olha, pode ir, que daqui a pouco eu também vou. E se eu não for daqui a pouco, nos veremos daqui a pouco na vinda de Cristo. Mas a morte física não é o fim. Não há por que desesperar. Tem saudade? Tem. Mas há uma saudade com profunda esperança e certeza. Por isso nós temos paz. E a nossa alegria é completa. Porque a verdade de Deus é que nos dá a visão dos fatos. Nós não nos desesperamos. Por exemplo, nós também não ficamos entristecidos em razão das preocupações da vida. Esse bem-aventurados que choram não se refere ao choro como aqueles que ficam lastimando a vida o dia todo. Pastor, está difícil, a crise está difícil. E para completar, minha geladeira queimou. Pastor, o que eu vou fazer? E aí fica murmurando e chorando o dia todo. E ainda pensa, sou bem-aventurado porque estou chorando. Mas olha o que a Escritura diz aqui em Filipenses, capítulo 4. Esse choro, essa tristeza, não é o choro e tristeza de alguém que anda ansioso ou anda depressivo, não. Capítulo 4 de Filipenses diz assim, olha... Versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Repita comigo, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí eu pergunto, aqui manda você andar o dia todo sorrindo? Que eu estou feliz, que eu estou sorrindo, é isso? Alegrai-vos em quem? Como é que você pode se alegrar nele? Irmãos, conheça o Evangelho e essa certeza da verdade, mesmo quando tudo está caindo, te trará uma alegria nele. A alegria nele não é uma algazarra de gente vazio. Não, a alegria, alegrai-vos no Senhor, é você poder desfrutar de um gozo antecipado, de um antegozo, de algo que certamente virá. Ele diz mais assim no versículo 4, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ponto. Perto está o Senhor. Quando diz seja a vossa moderação aqui, o que é moderação? O que é moderação? Equilíbrio. Lembra que o apóstolo Paulo disse? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então é possível estar contente diante da morte de um ente querido? Pastor, mas aí você vai ficar lá no enterro. Estou feliz. É isso que está falando aqui? Não. É que mesmo na dor, porque nós somos seres humanos, nós sentimos, você se alegra em Deus, a certeza, a garantia. Então você não se desespera. O desespero é o extremo da confiança. Então quando diz, sede a vossa moderação conhecida de todos os homens, quer dizer que você está sempre no equilíbrio. Se você está bem, você não anda por aí como um pródigo. E se você não está tão bem assim, circunstancialmente, você não se desespera como os gentios. Então que a vossa moderação, o vosso equilíbrio, e olha que está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Essa alegria, portanto, está vinculada a uma vida de moderação, uma vida de equilíbrio. E por que alguém diz, por que eu deveria ficar tranquilo se circunstancialmente e exteriormente nada vai bem? Porque perto está o Senhor. Deus está do seu lado.
Por que eu vou me desesperar se Ele está aqui comigo? Perto. Não é a vinda dele que está próxima. Ele está perto de você. Você tem a sua companhia. É por isso que nós podemos ter essa moderação. E aí ele diz então no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Ou seja, quando ele diz não andeis ansiosos, ele quer dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. A tua ansiedade te trará tristeza interior. E essa tristeza interior é o resultado da falta de confiança em Deus. Então você precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, de moderação e de alegria interior. E aí quando você começar a entender tudo isso, você já não andará mais ansioso. Vivemos num tempo em que a ansiedade tem consumido as pessoas. E essa ansiedade, quando crônica e profunda, ela leva a pessoa a uma depressão. E depois vem a síndrome do pânico. E aí a pessoa daqui a pouco não existe mais, não vive mais, porque agora ela está totalmente cativa. Tudo por não conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pode fazer campanha, pode se tomar banho no sal grosso, pode tomar banho de rosa, pode se encher de óleo, não vai resolver sua vida. A verdade é que liberta. E então ele diz, versículo 6, sejam, porém, em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ou seja, não andar ansioso não significa que você se torna indiferente. Não, você sabe das suas responsabilidades. E então você torna essas necessidades conhecidas diante de Deus. Como se Deus não conhecesse, né? Ele conhece a tudo. Mas a oração é exatamente esse aproximar-se dele confiante. E você então torna ele conhecidas. Você conta a Jesus Cristo a sua vida. Olha, Jesus, te falar uma coisa, Jesus, olha, tu sabes mais do que eu de tudo isso, mas eu quero te contar uma coisa. Eu estou passando uma situação na minha casa, com meus filhos. Jesus, eu não estou dando conta, porque eu já fiz de um jeito, já fiz de outro, já ameacei, mas eu não consigo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou descansar em ti. Eu vou entregar meu filho nas tuas mãos. E todo dia eu vou dizer, Senhor, lembre-se que o meu filho está entregue nas tuas mãos. Eu quero até abrir um parêntese aqui. A minha mãe, ela criou 4 filhos sozinha. Eu digo sozinha porque não tinha um esposo para ajudar e não tinha família para ajudar. A família sempre, tanto de um lado ou de outro, sempre foi distante. Então, minha mãe criou 4 filhos, somente ela, mais ninguém. E aí você sabe que, enquanto é pequenininho, ela tinha uma correia lá em casa, ungida. Era ungida porque ela ungiu. Ela pegou uma correia, ela comprou uma tira de sola, de sapato, fez os cortes para fazer 4 correias, passou sebo de vaca para amolecer, depois ungiu com óleo, orou, consagrou e pendurou na parede. Aí quando nós estávamos pequenininhos, a correia comia solto, ela tinha o controle, não tinha? Ou não tinha o controle? Controle. Quando, entretanto, essas 4 crianças cresceram, ficaram já grandão, aí começa a trabalhar, já tem dinheiro, já pode sair, já pode voltar, a mãe não manda muito. Porque cresceu, a mãe não tem jeito mais. Você vai amarrar, é crime. Tem pai que amarra uma corrente no pé do filho, não tem? Mas é crime. Então não vai amarrar, não pode fazer. Cresceu, já era. E aí os 4 debandaram. Mas debandaram para valer. De modo que num dado momento lá, minha mãe falou assim, eu não posso mais conceber, porque aqui é prostituição, é droga, é tráfico, é tudo, é homicídio, e aqui isso não dá nada que presta. Quando ela viu que a coisa ia pegar, sabe o que ela fez? Jesus, eu não vou ficar doida. Eu não vou ficar doida. Jesus, eu só tenho o Senhor. Então é o seguinte, o Senhor só tem 2 alternativas. Ou o Senhor salva, ou o Senhor leva. E aí todo dia ela dizia a mesma coisa. Ou salvo ou levo, ou salvo ou levo, ou salvo ou levo, ou salvo ou leva. Jesus salvou os 4.
Salvou os 4. Agora, lógico. Agora, eu nunca vi a minha mãe presa num quarto com depressão. E tem mais, tinha tudo para não somente ficar, mas era para ir para o Vicente de Paula. Era para estar lá há muito tempo. Era para ter dado uns 3 ou 4 infartos. Era para ter doença, era para ter câncer. Era para ter câncer no útero, no ovário. Nunca foi no médico. Nunca foi. Não tem plano de saúde. Nunca arrancou um dente, arrancou todos. Eu quero dizer, mãezinha e tal, meu filho, Deus cuida de mim. Isso é uma segurança, uma certeza. Deus cuida e Deus está cuidando. E minha mãe é uma pessoa feliz e uma pessoa plena. Qualquer hora que você chega lá, meu filho, vem para cá, vamos bater um papo, vamos conversar. Né? Faz caminhada, ela tem uma cachorrinha, Deus deu para ela um presente. Uma cachorra, a pretinha, minha mãe sai com essa cachorra, a cachorra sai com ela. Minha mãe chama a cachorra, outra hora a cachorra chama a minha mãe. Lindo, lindo. Então, quando diz, torne conhecidas diante de Deus, não é que você ignora os problemas, é que você entrega para Ele e confia. Pastor, mas se Deus levar, é a melhor coisa que Ele fez. Deus só faz o melhor. Ou Ele faz o pior? Deus só faz o melhor. O problema é que o nosso egoísmo não permite que Deus faça o que Ele quer fazer. Nós queremos que Ele faça do jeito que nós queremos. E o texto então continua dizendo, versículo 7, e a paz de Deus. Qual será o resultado? E a paz de Deus. Quando você confiar, a paz de Deus, mas não é qualquer paz, é a paz que excede todo entendimento. Não existe mente no mundo que compreenda como é possível se ter paz no meio da guerra. Você está com paz e alegria. Mas você está vendo? Não, mas tudo isso é fora de mim. Dentro de mim há uma segurança, há uma certeza, há uma paz, há uma alegria. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa... então a sua mente será sadia. A sua mente será sadia. Porque você não permitiu que as perturbações da vida adoecessem a sua mente. Então, quando diz bem-aventurados os que choram, ele não se refere a quem perdeu um ente querido. Ele não se refere a quem está com problemas e está sendo sufocado e morrendo pelos problemas. Não, porque diante dessas fatalidades da vida, se há equilíbrio, se há paz e há alegria. O apóstolo Paulo diz em Colossenses também, bem aí pertinho, os irmãos forem um pouquinho só para frente, Colossenses capítulo 1, olha o que ele diz aqui no versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Como é que pode ser isso? Como alguém pode se regozijar nos sofrimentos? Pessoal, agora eu me alegro nos meus sofrimentos. Observa que no meio do sofrimento tem alegria. Agora então, o que quis dizer Jesus com bem-aventurados os que choram? Que choro é esse? E aqui nós começamos a ministração nesta manhã. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele diz que aqueles que são verdadeiros cidadãos do reino, que contemplam essa verdade, tocam essa verdade, eles são pessoas que choram. Eu pergunto, você chora? Mas não é pela depressão, não é pela morte, não é pelo sofrimento, não é por nada exterior. Por que que esses cidadãos do reino são chamados de bem-aventurados? Pelo fato de eles chorarem. O que que os faz sofrer?
Que tipo de dor é essa? Que tristeza é essa? Que choro é este? Bem-aventurados os que choram. E aí o Evangelho de Cristo, ele brilha, ele resplandece, ele se engrandece, ele toma uma proporção gigantesca, porque mais uma vez nós vemos o Senhor falando de um coração tão sensível, que é capaz de se entristecer e de chorar diante de coisas que nós vemos acontecer no mundo e que é a consequência do pecado. Por exemplo, você vai encontrar na Escritura, em João capítulo 11, quando Jesus chega ali em Betânia, e ali uma família, havia ali naquela região uma família, Marta, Maria e Lázaro. E é dito que Lázaro morreu, e o pior, o interessante, é que a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. Imagine que aquela casa lá em Betânia era uma casa em que Jesus tinha amigos. Sabe quando você vai para a casa de um amigo? Amigo. Não é de colega não, amigo. E você então pode chegar lá, você pode jantar, você pode tomar um banho, você pode dormir. E você é um lar. Então imagine só, eu queria tanto ter essa casa naquele tempo e poder saber que Jesus era meu amigo e que vez ou outra Jesus queria dar uma descansada e ir lá para casa. Aí não, eu vou para a casa de Marta, Maria, vou lá dar uma descansada lá, sair um pouco das multidões, vou para Betânia. E a Bíblia diz então que Lázaro morreu. Mas vamos observar o contexto da história. Quando Lázaro adoeceu, mandaram dizer a Jesus: olha, Lázaro, o teu amigo a quem tu amas, ele está doente. Mandaram te chamar, porque tu tens o poder para curar. O que Jesus falou? Ele falou, essa enfermidade não é para a morte. Então Jesus está no controle, não está? Ele está no controle. E aí Cristo continua caminhando em direção oposta a Betânia. Ou seja, ele não dá atenção. Ele vai embora. Depois mandaram outro recado. Jesus, olha, não precisa mais voltar lá em Betânia, porque Lázaro já morreu. Aí Jesus, não, ele não morreu, ele está dormindo. Porque a morte dele é para a glória de Deus. Ele está no controle da situação? Ele tem por que ficar desesperado, chorando? Agora ele volta, agora que já morreu, ele volta. E chega em Betânia depois que Lázaro estava sepultado já há 4 dias. E aí ele vê aquela multidão, aí vem Marta correndo, chorando. Maria está do outro lado chorando, não diz uma palavra. Lázaro está sepultado, a pedra está no sepulcro. E os homens estão ali, os fariseus e escribas estão observando o que vai acontecer. Muitos duvidam de Jesus Cristo. Outros confiam, mas Jesus vai, eu sei que ele vai ressuscitar, mas isso é no último dia, né? Isso é depois. Aí então, Jesus chega diante dessa multidão, e aí João registra no seu evangelho, Jesus chorou. Bem-aventurados os que choram. Por que Jesus chorou? Porque ele viu Lázaro morto e falou: oh meu Deus do céu, Lázaro foi embora. Foi isso? Lázaro foi embora, Lázaro, amigo nosso tanto tempo, quantas vezes estive com ele lá. Foi isso que ele chorou? Ele não está no controle? O que ele diz afinal? Eu sou a ressurreição e a vida. Quando foi que ele disse eu sou a ressurreição e a vida? Quando Marta tinha dito: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Ela tinha uma visão escatológica. Ele falou: não, Marta, estou aqui. A ressurreição está presente. Portanto, a ressurreição não pode chorar diante da morte, porque ele é a solução. Mas João disse: Jesus chorou. E por que ele chorou então, queridos? Ele chorou não foi pelo morto, foi pelos vivos. Ele olhou aqueles corações tão incrédulos, aqueles corações incapazes de entender a mensagem, de receber a mensagem. E aí Jesus olha e ele consegue se condoer no seu íntimo, enquanto homem, vendo a condição daquelas pessoas. E eu pergunto, quando você vê a condição das pessoas na sua incredulidade, você não sofre? Você condena? Ou você chora? Você zomba? Ou você chora? Você se sente melhor do que eles? Ou você chora?
O cidadão do reino, ele tem um coração solidário. Ele consegue condoer-se pelos problemas de coração dos outros. Porque como ele tem uma visão clara acerca do reino de Deus, acerca do propósito de Deus, então o seu coração deseja que todos pudessem ver, que todos pudessem enxergar, que todos pudessem conceber, que todos pudessem provar a mesma mudança de vida. E aí ele chora. Os cidadãos do reino de Deus não andam nas esquinas acusando e nem condenando as pessoas. Ele tem um sentimento de amor profundo pelas pessoas. Veja como que o Evangelho fala da natureza dos filhos do reino. Vamos encontrar em outro lugar, em Apocalipse capítulo 5. Estava lá João arrebatado diante do trono de Deus, quando ele viu nas mãos do Pai o livro selado com 7 selos. E ali era o livro da economia escatológica de Deus. Naquele livro estão decretados todos os fins. Ou seja, naquele livro está decretado, está inscrito, está determinado o fim de todas as coisas. E então, de repente, ouviu-se uma voz que dizia: porventura existe alguém no céu ou na terra ou debaixo da terra que seja digno de abrir este livro e lhe desatar os selos? Abrir o livro não é somente revelar o livro, mas também é abri-lo para que aquilo que lá está contido possa ser aplicado, executado e levado a cabo. E a Bíblia diz que houve um silêncio e ninguém se apresentou como sendo digno. E aí João olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém digno, ninguém capaz. E aí ele começou a pensar, e agora? E agora, o que vai acontecer? Se não tem ninguém para abrir, a nossa esperança está fadada. Não tem mais sentido nenhum. É dizer tudo que João chorou. Por que João chorou? E por que hoje nós não choramos? Ou choramos? Quando João chorou, é simplesmente porque ele tinha um desejo ardente no coração de que todos esses males, todo este mal, todas essas misérias pudessem por fim ser resolvidas. E se aquele livro não fosse aberto, o mal não teria um fim. Então, quando ele viu que não tem ninguém, então ele viu-se sem esperança. E aí ele chora, como que diz: Senhor, não é possível que não vai ter um fim essa história. Então, no caso aqui, os servos de Deus, os discípulos de Cristo, ou que sejam os cidadãos do reino, eles têm uma expectativa de que o Senhor resolva o problema da humanidade. Quando ele olha para a humanidade e vê as mazelas, que ele vê a morte, os homicídios, a pedofilia, a fome, a miséria, as doenças, eles têm um profundo desejo: Senhor, venha o teu reino, Senhor, traga o teu reino, Senhor, resolva o problema da humanidade, porque tais pessoas não se conformam com a atual condição. Todo discípulo de Cristo e todo cidadão do reino tem um clamor no coração: Senhor, traga o teu reino, Senhor, venha logo, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, instaure logo o teu reino. Esse reino teu que é de justiça, que é de equidade, que é de bondade, que é de graça, que é de amor. Quando você vê as injustiças, o que você faz? Quem aqui costuma ver injustiças diariamente? Onde é que você vê as injustiças? Onde é que você vê injustiças? Alguém falou o quê? Hospitais. Então a Natália disse que ao chegar nos hospitais, e ela tem uma certa frequência aos hospitais, né, Natália? Você vê injustiça. E aí, o que acontece? Aí você fala: Senhor, volta logo, Senhor. Volta logo para acabar esse sofrimento. Você vê injustiça quando você vê pessoas com fome,
com frio. E aí o que você faz? Você xinga? Sai daqui, vagabundo! É isso? Como é que você faz? Bem, quero que você pense só, não precisa achar que é tudo isso. Para você pensar, Senhor, o teu evangelho, ele vem me elevar, eu tenho que subir ao monte com o Senhor. Ele subiu ao monte para falar tais palavras, são palavras eternas. E, portanto, nós temos que ascender. E aí, na medida que você vai ascendendo, essa ascese espiritual, aí você vai sendo transformado, a sua visão vai mudando, e você então começa a ser aqueles que choram. Não chorar um choro egoísta, mas é um choro como aqueles que buscam uma saída em Deus para a atual condição do mundo. Nós também vemos na Escritura que Pedro também chorou amargamente quando ele negou a Cristo 3 vezes. Ele chorou ao perceber a sua condição. Vocês imaginem que ele chegou para Jesus Cristo e disse: olha, Jesus, é o seguinte, olha para mim, Jesus. Não baixa a vista não, Jesus, olha para mim, Jesus. Aí Jesus olhou: pois é, tem que olhar para mim. Quando eu falar com o senhor olha. Viu, Jesus, olha para mim. Ainda que todos aqui te neguem, eu jamais te negarei. Quem aqui pensa do mesmo modo? Quem aqui fala: não, todo mundo pode, eu não vou cair. Quem acha aqui? É aquela presunção, daquela autoconfiança, da sua autossantidade, da sua autodisposição. Daqui a pouco estava lá Pedro, dizendo: eu já disse para vocês que eu não conheço esse homem. Eu falei. E aí o galo cantou. E quando o galo cantou, aquele cantar do galo foi o despertar da sua consciência. E aí ele falou assim: gente, mas como eu sou miserável. Como que eu sou um pecador, fraco. E aí quando ele descobre o que ele é, aí ele chora. Aí ele volta lá para o Getsêmani, onde Jesus estava orando outrora e ele estava dormindo. E provavelmente no mesmo lugar onde Cristo estava debruçado, lá agora estava Pedro na madrugada também debruçado, chorando amargamente, chorando por si mesmo. Quem aqui já chorou por si mesmo? Você chora por si mesmo? Você olha: Senhor, olha para mim, Senhor, me ajuda. Quanta coisa aqui dentro, tanta coisa na minha alma. Você vai ser muito melhor quando você parar de olhar para as coisas exteriores. Enquanto você estiver olhando para o evangelho exterior, de usos e costumes, de coisas, de comidas e bebidas, e de qualquer outra coisa que possa chamar, você estará longe de ser aqueles que choram. Porque aqueles que choram são orgânicos. Não seja judicial, não seja legalista. Para de fazer as contas. E para de ficar medindo as pessoas. Para de ficar interpretando as pessoas. Para de ficar julgando as pessoas. Pare de ficar olhando para as pessoas. Pare de pensar que você é a razão dessa igreja existir. Você não é a razão. Se aqui estamos, não é porque nenhum de nós aqui faz alguma coisa, é porque Deus é. Nada mais. Para de tentar encontrar resposta para as coisas. Agora eu entendo por que o casamento do fulano não deu certo. Para de apontar. Esse evangelho é diabólico. Embora tudo isso que se faça, esses apontamentos, esses julgamentos, essa medição dos outros, se faz em nome da santidade, se faz em nome da verdade, se faz em nome da pureza, em nome da santificação, mas tudo isso é perverso e é diabólico. Salmo capítulo 126, o salmista diz assim: olha, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A vida humana, em todos os seus aspectos, inclusive no aspecto espiritual, é uma vida de semeadura.
de trabalho, de esperança. Tiago diz que aquele que semeia, ele tem esperança de colher. Agora eu pergunto para os irmãos, semear, plantar, cultivar, é fácil? É fácil? É difícil? É árduo? Você tem que arar a terra, cuidar da terra, semente, até chegar na recompensa final, existe um grande labor. Só que esse labor não se faz sem choro, não se faz sem dor, mas também traz esperança. Então, aqueles que choram também inclui aqui aqueles que laboram, aqueles que têm esperança, aqueles que estão plantando, estão cultivando. Então, muitas vezes você vai ter que semear amor quando você só recebe ódio. Você vai ter que semear paz quando as pessoas querem a guerra. Você terá que semear amizade quando as pessoas te criticam, falam mal de você, falam contra você, te acusam. Você vai ter que semear bondade onde tem maldade. E isso, de acordo com o Evangelho. Agora eu pergunto, quando alguém te fere na face direita, que você oferece à esquerda, você não está semeando para a vida eterna? Sim ou não? Mas isso não é com dor, não é com choro? Você sai andando e chorando enquanto semeia. Viver o Evangelho é sofrer, porque você vai ter que abrir mão de você mesmo. Você terá que abrir mão da sua justiça, da sua verdade, da sua retidão. Vão te chamar igual chamaram Jesus, lá vai um beberrão e um glutão. E Jesus andando e o povo falando. E ele olhava ao Pai, esse povo não sabe o que está dizendo. Esse povo, eles não entendem. Amando. Mas é lógico quando você ama, e as pessoas então te condenam, e ao ser condenado você tem que aumentar o fluxo de amor, porque o amor tem que superabundar a ofensa, não é isso? Você faz pela graça de Cristo, mas você vai andando e chorando. Você vai andando e chorando. Porque o semear para o reino não se faz sem dor. E embora tenha dor e tenha as lágrimas, é como o apóstolo Paulo disse, e aqui eu encerro a mensagem, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Ele diz, olha, temos porém esse tesouro em vasos de barro. Então tem um tesouro aí dentro. O reino de Deus é um tesouro. Nós somos o vaso de barro. E isso é para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí diz, olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Porque a tribulação é exterior, a angústia é interior. Perfeito? Então somos atribulados, mas angustiados não. Porque no coração tem a paz e a alegria. Mas em razão das tribulações exteriores, você se condói do outro, de tudo, e você chora. Mas não é um choro cuja raiz é a angústia do coração. Não. Aí diz mais no versículo 8. Perplexos. Quantas vezes você não olha e você se assusta? Meu Deus do céu. Mas isso não impede que nós fiquemos o quê? Perplexos. Porém não desanimados. A gente fica assustado, mas fica animado. Vamos continuar. Amém, pessoal? Amém ou não amém? Aleluia. Amém ou não amém foi boa, né? São os nossos amigos que dizem assim, né? Versículo 9 diz, perseguidos, porém não, estamos desamparados? Não. Então, perseguidos, porém não desamparados, abatidos. Isso porque você se abate no seu corpo. Imagina que você passa uma noite em oração,
Uma noite em oração, em meditação, em preocupação, como quem busca em Deus uma solução. E aí é onde surge o verdadeiro jejum. É quando você se abstém, não porque você quer ganhar algo, mas porque a sua condição no momento, ela é tão profunda, ela é tão angustiante no sentido de você não ter força para resolver imediatamente. E aí então você se abstém automaticamente, porque você não tem como comer se você está numa introspecção lá no seu espírito. Aí surge o jejum, a oração, aí surgem as vigílias. Aí vamos fazer uma vigília semana que vem? Isso não existe. Aí vem para cá todo mundo, os mais santos vêm. Aí os mais, como é que fala? Os rebeldes não vêm. Eu vou para a vigília hoje, não, eu vou dormir. Só que os mais santos têm que estar aqui porque tem que demonstrar que vai para a vigília. Aí fica aquela coisa, tá dando 11 horas da noite, meia-noite, os irmãos estão lá se esforçando para ficar acordado. Isso não é vigília, isso aí é sacrifício de tolo. A vigília é quando você está desperto. E esse estar desperto é em razão da sua alma, que ela não consegue descansar. Aí você fica em oração. É algo do Espírito que é gerado em você. Perseguido, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Aí quando você dá do outro dia, está abatido. Mas você está abatido? Mas eu não estou destruído. Amém? Não destruído. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Bem, bem-aventurados os que choram. Por quê? Serão consolados. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Logo, logo Jesus voltará. E então a manifestação do reino de Cristo será a nossa consolação. Nós então veremos todos os nossos anseios e desejos espirituais realizados em Cristo, e nossa alma encontrará plena satisfação nele. Glória a Deus.